Olá, alunos! Essa é mais uma audioaula do curso Ator, da série Entendimento do Texto, a Tela e a Cela. Tema desta aula é o entendimento dos personagens Vlad e Mário, ou Maria, do núcleo da Cela. Eu sou o professor Diogo e lembro a todos que a Tela e a Cela é uma obra de dramaturgia e, como toda obra de arte, é uma obra plural e a sua interpretação depende do seu interlocutor. No caso, o entendimento desses personagens dessa aula é o meu entendimento como interlocutor, né? Bom, vamos lá. O Vlad e o Mário e a Maria, eles abrem a peça na parte do drama da peça. Eles fazem parte do núcleo de drama, que é a Cela, né? Vale lembrar que a Cela, quando foi escrita pelo Gelson em 89, ela é fruto de uma pesquisa feita por um amigo dele, né, que fez uma pesquisa sobre vários personagens envolvidos no período da ditadura militar no Brasil. Já havia passado 4 anos do fim da ditadura militar no Brasil e esse colega dele chegou para ele e falou: olha, Gelson, eu fiz uma pesquisa, tem muita coisa aqui, um material muito bacana. Você precisa dar uma olhada, dá para escrever uma peça aí. E aí o Gelson ainda estava na faculdade, estava na ECA, estudando artes cênicas, viu o material, viu que tinha muita coisa bacana, e segundo ele mesmo, o que veio primeiro na cabeça dele foi o nome da peça, A Tela e a Cela. Ele tinha muita vontade de fazer uma crítica aos meios de comunicação e a forma também com que a sociedade brasileira, né, se relaciona com a televisão. Nós somos um país que tem uma ligação muito forte com a televisão. A televisão brasileira tem um poder muito grande na sociedade e isso não acontece em todos os países, né? Bom, ele tinha essa vontade e aí ele resolveu fazer. Então a Cela, ela vem dessa pesquisa, são personagens reais, dramas reais que aconteceram de fato no período da ditadura. Tanto que o nome Vlad, do personagem Vlad, é uma referência ao Vladimir Herzog. Vladimir Herzog, acho que vale uma pesquisa aí do ator que está fazendo o Vlad, mas o Vladimir Herzog foi um jornalista, foi diretor de jornalismo da TV Cultura, era na época, e era uma pessoa importante, uma pessoa conhecida, né, da televisão e do jornalismo brasileiro, que foi preso no período da ditadura por subversão, né, enfim, um preso político, e que foi torturado dentro do DOPS, e lá ele foi morto. Eu não me lembro se foi o DOPS ou o DOI-CODE, mas foi um dos dois lugares, e ele foi morto pela tortura. E aí forjaram um pseudo-suicídio, né? Colocaram ele amarrado com um cinto no pescoço na janela da cela, falando que ele se suicidou, e a foto inclusive chega a ser ridícula porque ele está com os pés dobrados no chão, né? Então é quase impossível. Uma pessoa se suicidar já é uma coisa muito difícil de fazer, quanto mais se você tiver com os pés no chão, né? Você tem que fazer um abdominal para conseguir se suicidar, e eles divulgaram essa foto falando que ele se suicidou. E aí isso gerou uma polêmica muito grande, já fazia parte aí do declínio do poder militar na época da ditadura, né? Então foi uma referência muito importante que o Gelson utilizou para colocar o nome Vlad, né? O Vlad e o Mário, ou a Maria, né, podem ser feminino ou masculino, o personagem do Mário e da Maria, né? Eles são dois comunistas, né? Eles são comunistas de fato. Percebe-se que eles, além disso, também nutrem alguma amizade, e aí vai da construção dos atores, da onde vem essa amizade, se eles se conheceram só na guerrilha, se eles se conheceram na faculdade, né? Da onde que vem, eles se conheceram num movimento de ocupação de algum lugar, da onde que vem se conheceram desde a infância, enfim, aí fica a critério dos atores que forem fazer esses personagens, né?
Mas eles são amigos, dá para perceber pelo texto, né, além de serem companheiros na guerrilha, né? O Vlad, ele é o chefe do aparelho da Zona Norte, então vale aí a gente perceber isso. O aparelho, o que eram os aparelhos na época da guerrilha? Aliás, antes disso, o que era a guerrilha? A guerrilha no Brasil, ela foi, antes da guerrilha, em 63, 62, havia um movimento de esquerda muito forte no Brasil, muitas greves acontecendo por conta do presidente João Goulart ser um presidente de esquerda, né, com muita afinidade no regime comunista, estava propondo aí reformas de base, reforma agrária, reforma urbana, né? E aí a esquerda estava fervendo no Brasil, os movimentos se fortificando, muita greve acontecendo. Em 58 tem a Revolução Cubana, que com o Che Guevara e com o Fidel Castro, que tornam Cuba um regime socialista, né? A União Soviética nesse momento está enorme, está um poder muito grande. A Alemanha Oriental faz parte da União Soviética nesse momento, né? Então a gente tem aí um movimento do comunismo se expandindo no mundo todo e no Brasil também. E aí, em 64, quando há o golpe militar, né, inclusive apoiado por grande parte da população que não estava gostando das greves, enfim, apoiado também pelos Estados Unidos, que não queria nenhum país na América do Sul comunista. Os Estados Unidos estava em guerra fria com a União Soviética, né? E veja, se o Brasil se tornasse comunista, provavelmente a América Latina inteira se tornaria, né? Porque não dá para ter um país só comunista, preciso vários para ter troca aí de produções e tal, né? Bom, o fato é que quando há o golpe militar, as pessoas que eram de esquerda, que eram comunistas, que estavam fazendo trabalhos sociais, intelectuais, o teatro brasileiro, a música, enfim, né, estavam no próprio Partido Comunista, trabalho político, né? Nesse momento, com o ato institucional número 1, o ato institucional número 2, nos primeiros anos da ditadura militar, fica impossível para as pessoas de esquerda no Brasil desenvolverem aí as coisas que elas faziam, seus trabalhos, professores darem aula na faculdade, né, atores atuarem nas peças que eles queriam e tal. Começa a ficar muito complicado, até chegar a um ponto que alguns mais radicais montam grupos para tentar derrubar o governo, né, o governo militar, grupos mesmo de guerrilha, fazer uma guerra mesmo civil para derrubar o governo militar. Só que os comunistas no Brasil eram da elite, classe média, né? Não era o povo mesmo, né? E aí o que acontece é que eles não conseguem. Então os militares começam a distribuir os atos institucionais até chegar no ato institucional número 5, que é muito importante porque ele muda toda a Constituição, ele fecha o Congresso e ele institucionaliza a tortura, né? Cria aí o DOPS, o DOI-CODE, ele permite que as pessoas sejam presas sem mandato, sem investigação, né? Presas e aí dentro da cadeia são torturadas, né? Nesse momento, a partir desse momento, a guerrilha já passa a ter uma outra função, que não é nem mais derrubar o governo militar, mas é sobreviver, né? Sobreviver porque muitos estão sendo presos, alguns desaparecendo da guerrilha, e aí eles começam a tentar fazer trocas de reféns, tentar negociar um exílio, né? E por aí. Então, nesse movimento de guerrilha, nós temos aí dois personagens, o Vlad e o Mário, que estão, nesse momento, inclusive, o momento que aparece na primeira cena deles, eles estão no aparelho, e o aparelho, como eu ia dizer, o aparelho é um esconderijo.
né? Aparelho é um apartamento qualquer, uma casa qualquer. No caso da peça onde o Vlad toma conta, é um aparelho na zona norte de São Paulo, né? Uma casa, um apartamento, e ele é o chefe de lá, ou seja, ele fica lá trancado, tomando conta. Esses aparelhos, esses esconderijos, serviam para esses comunistas, guerrilheiros, se locomoverem, se esconderem da polícia, guardarem armamento, dinheiro, enfim. Era onde eles se organizavam, né, fazerem reuniões. E o chefe do aparelho da Zona Norte é o Vlad, ou seja, na guerrilha no Brasil, eles tinham algumas pessoas que ficavam tomando conta dessas casas e apartamentos, né, para que ninguém desconfiasse, vivendo lá mesmo, né, reclusos, quase como prisioneiros, né, não estavam na luta armada na rua, né, e também tinha um pouco contato com o que acontecia, né, fora do aparelho. E o Vlad está lá. E a primeira cena deles é lá no aparelho, e aí começa eles ouvindo um rádio falando que era 13 de dezembro de 1968, inclusive isso, a função disso é localizar a plateia no tempo, né, no momento histórico em que aquela cena está acontecendo, e fala que o presidente Arthur da Costa e Silva, militar, acaba de decretar o ato institucional número 5, que é esse que eu falei, né? E aí eles começam a discutir se é possível ainda ou se não é possível. O personagem Mário quer fugir, quer ir por exílio, acha que não é mais possível a guerrilha, e o Vlad não quer, né? Então, antes da gente entrar nesse mérito, vale perceber que o Vlad, ele é o chefe do aparelho, e o Mário não. O Mário é uma pessoa mais influente no grupo de guerrilha, porque ele é um cara que está na luta, na rua, ele enfrenta os policiais, ele entra em contato com as lideranças do grupo de guerrilha e leva as informações para o Vlad. Ele está mais inteirado do que está acontecendo, né? Tanto está mais inteirado que até mesmo a parte de cartazes com foto dos dois, quem avisa o Vlad que tem cartaz na rua com a foto dele é a Rosa, né? Porque o Vlad não sai para a rua, ele fica lá dentro do aparelho, né? Então a gente pode dizer que o Mário, ele é uma pessoa mais influente do que o Vlad. Ele é uma pessoa que traz aí as decisões das lideranças do grupo de guerrilha deles, né, para o Vlad. E o Vlad está ali discutindo com ele, acha que não é certo e tal, né, ter que fugir naquele momento. Então a primeira cena é eles fazendo essa discussão. O que está em jogo nessa primeira cena é que o Mário, como ele está vendo que o cerco está se fechando, ele está vendo o pau comer nas ruas, né? Ele já foi preso, tá isso no texto dele, ele já foi até torturado. Ele percebe que ali aquela luta, ela tá errada, não é uma luta do povo. Ele fala que o povo que eles estão tentando defender através de igualdade e tudo mais, que esse mesmo povo tá contra eles, né? Então o Mário naquele momento tem uma sacada, né, uma reflexão muito dolorida para ele, um cara que era muito radical pela causa, né, provavelmente dedicou a vida dele aí depende da construção do ator que foi fazer o Mário. Ele tem ali, ele chega à conclusão, uma conclusão muito dolorida, de que eles estavam errados, né? Que a luta deles não acionou a população, foi uma luta de intelectuais, foi uma luta de um grupo muito pequeno, e por isso não estava dando certo, e que eles precisavam fugir naquele momento. Isso é muito difícil para o Mário assumir, mas ele tem que assumir, ele fala isso pro Vlad, porque o Vlad, por outro lado, ele tá dividido, né? Ele tá dividido pelo amor que ele tem pela Rosa, né? Aí vale também os atores que vão construir esses personagens, Rosa e Vlad, decidirem há quanto tempo eles estão juntos e tal, mas o fato é que você percebe no texto que eles ainda têm uma ligação muito forte, né? Eles estão muito apaixonados um pelo outro, e o Vlad está dividido entre deixar a Rosa aqui no Brasil e talvez, né, nunca mais vê-la, né? Tem essa incerteza de se volta ou não.
e fugir, né? E também, por ele estar sempre preso dentro do aparelho, ele ainda tem esperança, ele ainda acha que dá, ele não está vendo tanto as tropas nas ruas, ele não está vendo, por exemplo, a Sexta-feira Sangrenta, que ocorreu em 68, ele não está vendo todos os eventos que demonstram que o cerco se fechou, né? E o Mário já estava mais por dentro disso. Então, essa é uma discussão entre eles. O Vlad é um personagem mais sonhador, mais idealista, e que vai sofrer muito aí na vida pessoal. Ele tem uma mistura, né, entre a vida pessoal dele e a causa dele, né, a missão dele que ele coloca na vida dele, que é uma revolução comunista. Ele sonha com isso, mas isso é dividido entre também, né, ao mesmo tempo ele sonha em ficar com a Rosa, né? É um personagem dividido, complexo, muito interessante, e que depois, quando vai para o exílio, sente uma culpa enorme, né? Aliás, uma não, duas culpas enormes. Quando ele está no exílio, ele sente o peso, primeiro, de ter deixado a Rosa para trás, né? E depois ele fica sabendo que a Rosa foi presa e passou por tudo que ela passou. Ele se sente muito mal, porque ele sabe que a Rosa não tinha nada a ver. E quem colocou ela nessa situação foi ele, foi o fato dele ser comunista, né? Então ele se sente muito mal por isso, e também se sente muito mal porque nessa fuga que eles fizeram para a França, né, o Mário se deu mal. Ele não conseguiu fugir, ele foi pego pela polícia e foi torturado e tal, e ele não tem notícias do que está acontecendo com o Mário, tanto que o Mário, no final da peça, a gente vê que ele desapareceu, né? Ele morreu, provavelmente desaparecendo com o corpo dele. Então, o Vlad leva para o exílio essa culpa e fica se sentindo lá muito impotente, porque tudo está acontecendo no Brasil, a Rosa está aqui e ele não pode fazer nada porque ele está longe, ele está lá. Na cabeça dele, ele pensa que é um covarde, que está lá sem poder fazer nada, e ele vai falando isso com o personagem Fred o tempo todo, né? Ele passa por esse drama. Então essa é a complexidade deste personagem, do Vlad. É um personagem que traz uma sensibilidade muito interessante, dividido entre a causa, né? Sensibiliza a visão de um comunista, né? É um cara que tem uma vida pessoal e tal. O Mário já é uma outra pegada. Ele já, aparentemente, pelo texto da peça, ele não tem outra pessoa, né? O Mário ou a Maria, né? Uma pessoa, ele provavelmente pode ser, a gente pode até entender dessa maneira, como não aparece nenhum laço pessoal, né, uma relação pessoal dele com outra pessoa que não seja o Vlad no texto, a gente pode subentender, né, que ele é uma pessoa sozinha, tirando o Vlad e os companheiros do grupo, né, ele não tem nenhuma namorada, nenhuma esposa, nada disso. Então, é uma pessoa mais obcecada, talvez, foi mais obcecada pela causa, abriu mão de mais coisas pela causa, né? Tanto que ele fala pro Vlad, você tá cego, tá colocando ela em risco também, né? Não é pela causa, e o Mário tá mais entregue. Por isso ele assumir que a causa deles estava errado, que o plano não deu certo da revolução deles, é muito dolorido pro Mário, ou a Maria, porque eles praticamente entregaram a vida deles inteira, né? Assim, tudo. Provavelmente não trabalha mais, não vê mais os pais, né? Ele é uma pessoa, talvez nem o nome dele seja Mário seja o codinome, né? O apelido para ninguém identificar quem ele era. Então é uma pessoa que jogou a vida que ele tinha inteira para debaixo do tapete, né? E assumiu a causa da revolução como a principal coisa da vida. Então, e o Mário, depois ele aparece
na cena da acariação, que é uma cena muito difícil de fazer, precisa de muita verdade, precisa ter muita referência do que aconteceu de fato na tortura, né? O Mário ali, quando aparece, ele já está ali todo queimado de cigarro, tomou muito choque, foi muito afogado, né? Ele ali ele ficou muito nu, talvez enfiaram coisas no ânus dele, talvez ele tenha uma costela quebrada de soco e chute que ele tomou. Então na acariação o Mário realmente sabe que ele está quase morrendo, né? E ele se sente muito culpado porque quem leva a Rosa para a cadeia, mesmo ela não tendo nada a ver com o comunismo, foi ele. Ele não aguentou a tortura e falou o nome dela. Então ele se sente muito culpado ali, e como ele está percebendo ali que ele vai morrer, ele abre tudo, ele pede desculpa para Rosa desesperadamente, né? E depois que ele sai da cena da cariação, provavelmente ele dura muito pouco tempo, né? Então o personagem também muito dolorido, né, que tem um drama muito pesado e muito bonito também, né? Ele é o cara que sensibiliza o Vlad depois. No final, o Vlad, ele, quando está na França, ele está discutindo na segunda cena com o Fred, a última cena, inclusive antes das Brechtianas, ele está discutindo com o Fred que ele quer voltar para o Brasil, e aí ele fala assim: o Mário tinha muita razão no que ele falava, não adianta querer mudar as coisas na marra, a marra deles é muito maior, tem canhão, baioneta e informação, e enquanto eles fazerem a cabeça de um povo todo, ou seja, ele está falando da censura, né? Está falando do poder que os militares tinham até nos veículos de comunicação, a gente não vai ganhar. Aí ele fala assim: só que eu quero ter direito a um pouco de amor e de carinho. Senão tudo isso vai valer do quê? Eu vou passar a minha vida inteira com ódio, né? A gente tem que mudar as coisas por dentro, Fred, porque por fora não adianta nada. E ele fala que o Mário tinha razão no que ele falava. Então o Mário que fez ele perceber que a luta estava errada, né? A luta era uma tentativa de mudar os outros e não mudar a si mesmo, e não promover essa transformação através da nossa própria mudança, né? E aí uma luta também com ódio, uma luta com muito ódio dos outros, do sistema capitalista, dos militares e tal, e ele não queria viver a vida inteira dele com ódio. Essa é uma parte muito bonita que o autor coloca, mostrando que talvez a telecela, a gente percebe no texto da telecela, isso é muito importante, que não é um texto para convencer as pessoas a serem comunistas. Isso não existe em nenhum momento da peça. E também em nenhum momento fala que o comunismo é uma bosta. Não está dizendo nem isso e nem o oposto. Mas está dizendo que a gente precisa se sensibilizar, a gente precisa ter mais amor um pelo outro, não viver com ódio, que a gente precisa fazer a nossa mudança interna. Isso está dito pelo Vlad. É praticamente a última fala encenada, depois vem as Brechtianas, né? E traz também aquela ideia de que, o problema, a gente sempre fala que o problema são os outros, o problema é o sistema, o problema são os políticos, o problema é o povo do Brasil, né? E a gente não se coloca, né, como problema. E quando ele fala que a gente tem que mudar as coisas por dentro, ele está falando: não, o problema somos nós. Vamos mudar primeiro a gente, que não é fácil, que é muito difícil, inclusive, né? E talvez o mais importante, se a gente fazendo isso, a gente vira espelho, a gente influencia os outros e a gente começa a fazer uma transformação. Isso está no texto da telecela, assim, diretamente, né? E muito a ver com esses dois personagens que sofrem muito durante toda a cela e são referências aí de pessoas que sofreram esse drama. Valeu? Então, boa construção de personagem para os atores que fazem esses personagens, bom trabalho e até mais!